Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com a Catarina, da Indiana, cliente do Homes também. Catarina, obrigado aí pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Para começar aqui esse bate-papo, fala um pouquinho da Indiana para a gente, o tamanho do grupo, né? Um grupo de concessionárias, quantas concessionárias tem, o que que você faz, um pouquinho do que você faz aí na Indiana, o pessoal conhecer um pouquinho de você e da empresa. A gente hoje é bem grande, né? A gente tem 23 lojas, 20 delas são concessionárias, né? Com lojas físicas, com pleno funcionamento, de pós-vendas, vendas. Então, é um grupo que está espalhado pela Bahia, então, digamos assim, que é mais no estado, concentrado aqui na Bahia, por interior, capital. E toda empresa hoje usa o Homes. Legal, bacana. Eu imagino, Hoje, né, na verdade, uma característica do mercado de vocês, né, como vocês têm muitas unidades, a necessidade de ter uma ferramenta de processos, né, porque os processos acontecem nas pontas, deve ser centralizado o financeiro, como é que funciona? Por que que precisa tanto de uma ferramenta de processos? precisa tanto até para que a gente veja se todas as lojas seguem essas normas, né? Eu brinco que a gente fala que o Homes é a nossa norma viva. Porque hoje a gente tem ela escrita, mas o Homes faz com que as pessoas cumpram essas normas. Então, de prazo, de entrega, do que é que tem que ser feito, dos documentos que precisa, tudo isso que está na norma a gente consegue colocar dentro do Homes e fazer com que a empresa inteira siga. Então, isso para a gente é muito importante, porque acaba padronizando. Então, o que acontece para um acontece para o outro e a gente consegue seguir todo mundo na mesma página. Perfeito, perfeito. Eu lembro quando você entrou aí, já existia um software de processos, né? Sim. Então, acho que você não pegou uma época que não tinha, né? Você imagina uma empresa com 20 e tantas filiais, 100, né? Aliás, vocês botaram homes em muitas áreas que não tinham, né? Sim. Como é que eram os processos nessas áreas sem um software de gestão de processos? Papel. Tinha muito papel. Papel. Era tudo papel por tudo quanto é canto, arquivo, caixa de arquivo, sala de arquivo. Era dramático, eu diria. Porque, por mais que a gente tivesse colocado muita coisa nessa primeira ferramenta que a gente utilizava, tinha muita coisa ainda para botar. E a ferramenta que a gente utilizava antes não estava comportando isso que a gente queria colocar e o que a gente queria fazer. Já não estava mais atendendo, por isso que a gente decidiu mudar. Então, como não comportava tudo aquilo que a gente queria guardar, a gente foi em busca de algo melhor. Qual era a ferramenta mais nova no mercado, que ia atender todas as necessidades? A gente listou, né, na época, quais eram as necessidades, o que a ferramenta precisava ter. Nossa gerente foi em busca mesmo de uma ferramenta que atendesse a todos os requisitos, e o Homes atende a todos os Que nossos bom. requisitos. Que bom, que bom, que bom, bom ouvir isso. E você falou, era muito papel, né? Muita coisa manual. Tinha muito erro, muita perda, assim, perda financeira. Imagino que possa ter ocorrido, né? A gente tinha ali alguns dramas, alguns gargalos. Por exemplo, como tem muitas lojas no interior e tudo é centralizado aqui na capital, né? A operação principal da gente fica na capital. Emitia o contrato aqui, o gerente geral estava aqui, aí mas tinha que mandar para o colaborador assinar, aí mandava, via um malote, Malote nenhum sentido. extraviava, não chegava. Não, nenhum sentido. Malote demorava 3 dias, 4 dias. O colaborador já iniciou o trabalho? Como é isso? Hoje não, é assinatura digital. Tá lá, a galera Perfeito, assina, tá no Homes, botou o contrato lá, manda, a pessoa assina, sem problema nenhum, muito rápido, muito prático. Segue o fluxo todo de admissão, de recrutamento, de disponibilização de vaga, tudo dentro do Homes. Depois vai para o setor pessoal, emite contrato, kit admissional, se tiver outro documento para assinar, manda para o colaborador tudo online, ele assina, devolve, colhe documento online, bem mais prático, bem mais simples, não precisa ficar mandando malote para um lado para outro, para um lado para outro, vai e perfeito, volta, sem perfeito. necessidade. E aqui nos bastidores você estava me falando que você é conhecida na Indiana como a senhora Holmes, né? Vou Sou. dizer para todo mundo. Deixa eu te fazer duas perguntas com relação a isso. Primeiro a gente sabe aqui do nosso lado, né? Mas quem está nos assistindo não sabe, você tem uma autonomia muito grande, né? Você domina o Holmes, você desenha os processos.
O quão difícil foi você ter esse expertise? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, o quanto foi difícil mudar de sistema, o quanto foi difícil as pessoas se adaptarem, porque toda mudança de sistema ela é traumática. Por mais que você vá para o sistema melhor, pior, qualquer um que você vá, é sempre uma mudança, né? E as pessoas resistem às mudanças naturalmente, né? Então, como é que foi para você ter essa autonomia e como é que foi a implantação, esse processo todo de mudança de ferramenta? Eu vou começar respondendo a mudança, né? Você que é a ordem Tá bom, como foi sem para mudar? problema. Para mudar, eu diria que foi um pouco dramático, porque muita gente gostava da ferramenta que estava antes. E o Homes, por a gente trazer aquelas regras da norma, e muita gente, às vezes, não cumpria a norma, buscava um jeitinho de burlar, e o Homes não permitia isso, começou a dizer, o Homes é muito ruim, porque porque ele não deixa eu fazer o burlado. Então, algumas pessoas tiveram essa resistência por conta disso, mas a gente trabalhou muito no quesito de, gente, olha o ganho, vocês vão ter outras oportunidades, vocês vão ter fluxos automáticos, o Homes vai te lembrar de algumas coisas que vocês precisam fazer. É simples, está na central de busca, é só dar entrada, estamos planejando, vamos iniciar uma integração, vai funcionar legal. Então, tudo que a gente vinha prometendo, a gente vem entregando a eles aos poucos, eles estão enxergando isso. Então, eu vejo que é um ganho a todo dia, toda melhora que a gente faz, todo ajuste de fluxo, toda revisão do fluxo que já existe, ou criação de um fluxo novo, eles veem o ganho, tanto na agilidade de resposta, que a gente responde muito mais rápido, as tarefas são executadas mais rápidas, a gente tem um controle maior de saber o que foi feito, o que não foi feito, qual é a pendência, com quem está. Então, isso é importante, não fica nada solto, não fica, receberam, mas quem recebeu? Não vamos estar lá dizendo quem recebeu. Então, eles foram vendo que esses ganhos afetavam eles diretamente, coisa que eles não viam antes. E aí vem para mim experiência, porque quando a gente começou a implantar o Homes, a gente tem aquelas reuniões de implantação. Sim, saudades, adorava. Bom, né? Mas ali eu digo que é uma grande escola. O Homes tem a função, né, da escola, que eu fiz toda antes mesmo da implantação. Eu estudei o sistema antes da implantação, então eu criei um usuário meu, sem vincular a empresa, fiz uns testes, montei umas coisinhas, cutuquei. Eu brinco que tem que cutucar. Se a gente não fica ali como qualquer software, mexendo, né? A gente não vai para frente. Mas na hora de implantar, o interesse que a gente tem em ver como é que o implantador faz e copiar, ou aprender, ou entender o que ele está fazendo e até mesmo questionar é importante. Porque eu não sou da área de TI. Eu não tenho uma linguagem simples de programação ou de SQL ou um básico de qualquer coisa assim. Mas a gente aprende, a gente vê eles fazendo, a gente acaba absorvendo aquilo e trazendo para a prática e acaba entendendo por que ele faz cada linha daquela e o que é que significa. Então, quando a gente tem um interesse, fica muito mais fácil. A ferramenta é fácil de utilizar, é fácil de programar, é fácil de montar os fluxos, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas também precisa ter um pouco de interesse por parte da pessoa que está ali utilizando. Senão, você só vai dizer assim, não sei, não quero, não vou aprender, e segue. Mas é muito fácil. Isso com qualquer software, né? Mas eu acho que o importante disso também, claro, o seu interesse, ele é primordial, mas o quanto é bom ter autonomia, né? Porque hoje você muda um fluxo, você cria um fluxo. Eu vejo muitos relatos de clientes, imagino que na Indiana aconteça isso, né? Porque aqui dentro de casa acontece. Às vezes você vê um problema de negócio ou vê alguma coisa que deu um problema, você fala, cara, vou criar um fluxo para isso, ou vou mudar uma regra de negócio para isso, né? E você tem autonomia para fazer isso. Imagino que aconteça muito aí com vocês também, né? Porque é muito dinâmico, né, o mercado de vocês, né? Hoje mesmo a gente tem feito um trabalho de entrar em contato com as áreas aqui, pelo menos do que a gente chama de GI, né? Que são aquelas principais, RH, do pessoal, financeiro, e voltar em cada área para trazer novas ideias. E óbvio que nessas novas ideias surge um fluxo no Homes. É impossível não surgir um fluxo no Home. Então, já entra lá para a gente mapear, para a gente montar o fluxo, já vira de novo um trabalho que a gente já fez, mas
que é cíclico. Isso não morre. Todo ano a gente vai ter que voltar em todos os fluxos que a gente já fez e ver se tem mais algum que a gente vai querer fazer, ou inativar um e substituir por outro. Então, sempre vai ter alguma coisa para mexer dentro do Homes. Ainda mais com as novidades que são lançadas. Verdade. E esse é um compromisso nosso, sempre de estar lançando coisas novas. Aliás, dando um spoiler para você, a gente tem hoje versionamento do fluxo, mas eu vou fazer um negócio para ficar muito legal. E vai facilitar muito essas mudanças hoje, né? Porque às vezes tem que fazer uma mudança um pouco mais drástica, e isso às vezes tem alguns incômodos. A gente está trabalhando uma funcionalidade para ajudar quem desenha muito fluxo vai gostar bastante, aí tenho certeza que você vai gostar. Muito legal, Catarina. E hoje assim, de maneira macro, quais áreas da Indiana já usam? Porque geralmente quando a gente olha os processos em concessionárias, ele fica muito focado no pagamento e no faturamento, que são os maiores volumes, né? Tem que faturar, que bom que fature o dia inteiro e o mês inteiro, e muito pagamento, né? Porque você tem muitas unidades, aí chega processos, pagamentos que estão nas pontas, você tem que ter todo um fluxo de aprovação. Mas eu sei que você expandiu para outras áreas também, né? Que áreas hoje vocês usam o Homes? Eu digo que todas, com exceção dos mecânicos, afinal, estão na mecânica. Tá. E o TI vai entrar em breve. A TI vai entrar em breve. Então, inclusive a TI vai usar também. Estou esperando sair umas coisinhas. Tá bom. Para poder colocar a TI também no Homes, porque, querendo ou não, a gente bota a empresa para falar uma coisa só, entendeu? A gente não quer ficar usando vários sistemas e cada hora grava uma senha de um, grava da outra, pega um sistema, aprende um sistema novo, troca de sistema. Isso é horrível. A gente quer usar um sistema só que atenda a maior parte da necessidade, que a empresa inteira possa utilizar. A gente não quer ficar usando 10 sistemas para que cada área tenha um e converse com a ponta, né, com a operação. A gente quer que todo mundo tenha um sistema onde todo mundo converse ali dentro. E tenha as experiências, e troque os fluxos, e mande as coisas, e resolva seus problemas, e fature. E fature, acho que é isso. E fature sem burlar, né? Porque aquele depoimento foi muito bom, né? Ou seja, não dá muito mais para burlar as regras de negócio, né? Perfeito. E falando nisso, por exemplo, a gente sabe, porque a gente atende esse mercado, que tem muita regra de negócio na hora do faturamento. Parece um negócio simples, mas é troca com troco, troca com não sei o que lá, dá entrada, não dá entrada, financia, ou seja, tem dezenas de regras, né? Eu imagino que, antes de ter um sistema assim, como é que era um vendedor novo, né? O cara, sei lá, no primeiro mês vai vender um carro, o cara não sabe o que fazer, né? Hoje, como é que é essa questão de uma pessoa nova, se o treinamento é mais fácil, ou o próprio sistema, ele já tenta lá, o sistema já barra ele, como é que funciona hoje? Então, primeiro é aprender o ERP principal, né? Que é do fluxo de vendas da gente. Ali é um trabalhinho, porque ele tem muitas funções, muitas abas. Então, geralmente, o vendedor senta com outros vendedores, quando eles não conhecem o sistema. Quando eles já conhecem o sistema, meio que só senta com o vendedor para aprender os outros sistemas. Porque cada concessionária é individual. Nem todas usam Homes, creio eu que a maioria sim, mas cada concessionária é individual. Então, senta para aprender o Homes. Eu tenho treinamentos gravados, tenho manuais disponibilizados. Então, para que a empresa inteira possa consultar. Claro, sempre me coloco disponível para que me consultem, tirem dúvidas. Então, muitas vezes, o vendedor novo pode vir me perguntar alguma coisa, pedir para eu fazer um processo junto, para perguntar se está certo. Eu acompanho sem problema nenhum. Mas, geralmente, eles costumam sentar juntos para aprender um com os outros. Para aprender mesmo como é que funciona na prática. Até porque é muito termo, muita documentação. Muito detalhe, né? Muito detalhe. Muito detalhe. É um bem, né, gente? Hoje o carro é quase o valor de um apartamento, dependendo do carro. É verdade. É burocrático comprar um apartamento, é burocrático comprar um carro. Verdade, sem dúvida. É burocrático, mas tem que ser rápido, né? Porque quanto mais rápido você burocrático, fatura... mas a gente tenta fazer com que a burocracia passe ali despercebida, digamos assim. Seja uma burocracia leve. Aí como é que a gente traz essa sutileza? Com assinatura digital, com o conforto do cliente não precisar vir na loja.
a gente tenta ali trazer algumas facilidades para o cliente. Fazer uma venda por telefone, não tem problema nenhum. O cliente manda os documentos, assina o pedido eletronicamente, faz o pagamento via link. A gente facilita ao máximo. Então, E isso dá uma sensação também para o cliente de tecnologia, né? De ter uma empresa do outro lado que, pô, os caras têm processos automatizados, processos digitais, isso melhora a imagem também da Indiana, imagino eu, né? Mas a gente também vai na contrapartida, né? Tem outros clientes que já não gostam tanto da tecnologia, tem medo, não quer receber um link no e-mail para clicar, porque não sabe o que é. Então a gente tenta equilibrar os dois mundos. Toda vez a gente tenta equilibrar os dois. Então a gente mantém ainda hoje as duas funcionalidades. Perfeito. Mas a gente está tentando encerrar a parte de assinar mesmo manual, né? Que a gente chama assim, que é assinar físico na loja. Sim, mas depois tem que escanear, subir o documento, né? Quer dizer, não é um processo a mais. Papel. Faz o que com aquele papel depois? Exatamente. Porque hoje a gente não guarda mais esses arquivos, está tudo no home. Sim, exatamente. E Catarina, desses inúmeros processos aí que eu sei que você acompanhou a implantação desde o começo, né? Desses inúmeros processos que você passou aí, qual que te deu mais orgulho? Assim, quando você botou no ar, funcionou, você falou assim, putz, esse aqui foi legal, né? Qual deles, que é difícil, é uma pergunta difícil, mas qual deles... Não, é fácil. Não, essa é fácil. Diga. Foi o primeiro, por incrível que pareça, foi o fluxo de pagamento. Eu digo que é o nosso maior fluxo, o que deu mais trabalho, o que demorou mais de ficar pronto e o que eu não me atrevo a mexer. Tá funcionando bem. Tá funcionando, deixa ele lá. Deixa ele lá, perfeito. Deixa ele lá, porque é um processo pra gente tão complexo por conta de rateio, por conta de entre lojas, por conta das filiais, que foi um fluxo tão complexo que a gente acabou fazendo ele, a gente não mexeu mais, e se eu for mexer de novo, eu vou precisar de um consultor, porque não tem condição, entendeu? Foi um fluxo que demorou 3 meses para ser construído. Olha só. Mas no final deu um orgulho, assim, o negócio está funcionando. Deu, um alívio. Eu me senti assim que eu carreguei um filho 9 meses e que finalmente estava vindo ao mundo. Mas foi dramático. Eu imagino se ele demorou todo esse tempo para ser construído, como que era sem ele antes, né? Porque imagino quantas regras não tem, você falou de rateio, de uma série de coisas, o quanto também depois não deve ter facilitado a vida dos gestores, de quem atua nesse processo, né? Envolve muitos departamentos, né? O financeiro, a contabilidade, são gestores de todas as áreas. Então, isso deu muito trabalho por conta das aprovações, seguir a alçada, respeitar valor, respeitar as regras, respeitar a norma, o prazo que tem que ser a nota, se está fora do prazo, para quem vai, como é que vai funcionar. Isso deu muito trabalho. E testa, e dava errado, e volta. O erro tá onde? É tanta seta, ninguém acha o erro, e volta de novo. Porque só para o pessoal que assiste a gente ter uma média, hoje um fluxo da gente de média complexidade demora 2 dias para serem feitos. Porque a gente senta lá, foca, monta o fluxo, testa, roda, testa de novo, se tiver um erro, corrige, se não libera. Então, 3 meses. Ou seja, não foi um negócio simples, né? Não foi nada simples. É um fluxo muito complexo. Até porque dele tem outros fluxos que ele gera. Então, se o pagamento é parcelado, a gente gera outro fluxo de pagamento de parcela. Então, ele ainda tinha os complementos. Então, ele só podia sair com os complementos rodando. Ainda teve isso. Então, foi Ou seja, não é um fluxo só, são vários fluxos dentro de um, né? De um processo maior. Né? Entendi. E Catarina, te fazer outra pergunta. Imagina alguém hoje que tenha, e existem, né, concessionárias, provavelmente as médias e menores, porque concessionárias grandes hoje, sem um sistema de gestão de processos, é caótico, né? Mas para aqueles que não têm uma ferramenta de gestão de processos, ou como Homes ou qualquer outra, o que você poderia dizer para eles? Assim, olha, quais são os benefícios, o que mudou aí na vida de vocês? Uma. Como é que é? Desculpa. Consigam uma. Consigam uma, né? É necessário. Facilita muito a vida, gente.
como a gente tinha, como eu já falei, né, a gente tem o Homes também para respeitar muitas das nossas normas. Eu entendo que hoje norma, processo desenhado, fluxo, é um controle, é um patrimônio da empresa. É algo que a empresa vai ter para guardar, para quem chega novo, saber como é que funciona. E um sistema que te auxilie nisso, ele traz ali um embasamento de essa empresa é segura, essa empresa tem um processo, essa empresa tem um rumo a seguir. Então, ela está planejando o que é que ela quer fazer. Se você não tem nada desenhado, nada disso construído, nada disso mapeado, é preocupante, porque, querendo ou não, você está crescendo sem controle. Então, para você crescer com controle, com prazo, com organização e com uma boa experiência do cliente, a gente precisa dessas normas, a gente precisa desses processos mapeados e a gente precisa de uma ferramenta hoje para auxiliar, porque isso é modernização. A gente não está mais na era já do papelzinho, imprime, volta, vai, para frente, malote. Não, a gente já está em outra época já, que não tem mais necessidade de ter gasto de papel, gasto de impressora, gasto de tinta, meio ambiente. A gente tem que pensar hoje em várias coisas. A gente pode ser uma empresa pequena ou a gente pode ser uma empresa grande. É economia, é funcionalidade, é agilidade, é rapidez. Você vai ter ali uma velocidade no que você está fazendo, que você muitas vezes vai fazer muito mais em um dia do que se você não tivesse a ferramenta. Então, isso para a gente não tem preço, isso é um ganho gigante. Para qualquer empresa, isso é um ganho gigante. Maravilha. É isso mesmo. E aí, aqui, para a gente finalizar, Catarina, o que você poderia falar, dar um depoimento para a gente sobre o Homes em específico, né? O que você gosta, o que você não gosta, o que fique à vontade. O que você quiser falar da gente, estamos aqui para ouvir, mas ouvir o que você tem para falar de um produto. A gente, para quem não sabe, a Indiana é um cliente muito próximo nosso, né? Um cliente que nos exige bastante e isso é bom, a gente gosta de clientes assim, porque são esses clientes que levam a gente para outros patamares. E a gente vem atendendo na medida que a gente consegue, né? Mas um depoimento pessoal sobre o Homes mesmo, sobre os nossos times, os atendimentos, assim, como é que você vê a empresa como um todo? O Homes, para mim, é uma ferramenta que hoje, poxa, eu não vejo nada igual no mercado, digamos assim. É fácil de você mexer, é fácil de você ensinar as pessoas a mexerem, é fácil das pessoas se adaptarem. Então, você vai escutar uma semana, não gostei, não sei o que, na semana seguinte, tô amando, não tire, pelo amor de Deus. Se acontecer qualquer coisa com o meu Homes, eu não consigo trabalhar. É nesse nível, a pessoa começa com uma resistência, depois já tá amando. Então, é uma ferramenta que você tem a liberdade. Essa liberdade de você criar, de você desenvolver, é muito especial. Hoje chega alguém assim para mim, Catarina, eu queria fazer um fluxo assim, assim, assado, mas eu não sei, eu acho que não dá para fazer. Eu falei, dá. Porque no Homes dá para fazer tudo. Se não dá para fazer tudo, dá para fazer quase tudo. Vamos lá, não vou generalizar. Claro. Mas, gente, isso é muito incrível, porque dá para moldar muita coisa, dá para fazer muita coisa. Hoje a gente imagina algo e a gente pensa, pô, será que dá para fazer no Homes? Aí a gente vai lá, testa de um jeito, testa do outro, pede uma ajuda ao suporte, o suporte auxilia, fala com o consultor que ajudou a implantar o fluxo, a gente arruma ali uma forma de encaixar aquilo. Isso é muito bonito, porque no final é um trabalho colaborativo, é um trabalho dos colaboradores, meu e do Homes, de todo mundo. Então, todo mundo sai construindo a plataforma e isso é muito gostoso de fazer, é muito gostoso de trabalhar com o sistema. É muito fácil, é fácil de vender para os colaboradores, eu imagino que é fácil de vender para novos clientes. Então, é muito simples, é um depoimento, assim, genuíno. Eu gosto muito da ferramenta, particularmente, pessoalmente. Eu não sei se um dia eu sair da Indiana, como é que seria a minha vida em outra empresa sem o Homes, acho que eu vou sentir falta. Então, aí você leva a gente para lá, se isso acontecer, você leva a gente. Então, eu sentiria falta, gente, porque é uma ferramenta que está tão no nosso dia a dia, tão, assim, agregada. Hoje, meu dia é Homes. Eu passo o dia no Homes, mexendo no Homes, fazendo fluxo no Homes, alterando coisa no Homes, consertando coisa no Homes, e isso para mim eu adoro. Eu não tenho problema nenhum. Eu posso ficar o dia todo no Homes, eu tô feliz lá dentro. É bem gostoso de trabalhar. Então,
Eu sou suspeita. Legal, muito, muito bom ouvir tudo isso. E eu te entendo. Eu há muitos anos trabalhei com desenvolvimento de software mesmo, mas eu vou fazer uma analogia que você vai entender. No fundo, no Homes ali, você está desenvolvendo um software, né? Só que é um software que tem sempre mais ou menos a mesma cara, tem sempre mais ou menos só que as direções podem mudar. Mas por que que eu comentei isso? Porque o prazer de quando você entrega uma parte do software, um software, quando você testa que o negócio funciona, é um prazer tão grande, porque é um trabalho que você fez, que você realizou, que você vai lá, que deu certo e as pessoas estão usando. E isso é muito gratificante. Eu imagino, eu desenvolvo fluxos muito pequenos no Homes, mas para me atualizar, para não ficar desatualizado das funcionalidades. Mas eu imagino que dá o mesmo prazer, o prazer de você realizar algo e ver as pessoas usando. E isso é muito gratificante. Eu acho que o que você fala para mim me remete um pouco a esse tempo meu, que quando produzi o software e ele funcionava, você fala assim, nossa, como é legal ver isso funcionando, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Testar e ver assim, poxa, seguiu. Ai, meu Deus, eu nem sei como eu fiz isso. A gente fica até emocionado, porque tem horas que sai a ideia, a gente bota na prática, a gente não sabe se aquilo vai rodar realmente como a gente gostaria. Mas roda, é uma alegria imensa, realmente. Faz toda a diferença. E hoje, com a quantidade de fluxos que a gente tem, toda vez que eu pego ali, olho minha planilha e digo, gente, eu já botei tudo isso lá dentro. Você tem ideia de quantos são? Eu anotei aqui essa informação. A gente tem 80 implantados, né, funcionando em produção. Mapeados 96, só que esses 96 já vai subir por conta dessas reuniões que a gente tem tido das equipes. Então, é muita coisa. E o TI vai entrar, então vai virar mais coisa. Bastante coisa, impressionante. Parabéns pelo trabalho, porque eu sei que muito desse trabalho é seu mesmo, né? De puxar as pessoas, de levantar os processos, de desenhar, e não é fácil, viu? Não é fácil porque não é só a parte de desenhar, eu diria que a parte de desenhar é a parte mais fácil, a parte de levantar o processo, entender como ele funciona, cativar as pessoas, implantar, ficar do lado, tirar a objeção, né? Todo mundo coloca um monte de objeção. Então, parabéns, porque não é simples. A gente vê um monte de cliente que às vezes tem muita dificuldade nessa fase, né? Os usuários começam a reclamar, ele já dá 2 passos para trás, não está funcionando. Normal, vai reclamar um pouco no começo, mas depois não larga mais, que nem você falou, né? Exatamente. Não vive sem. Não vive sem. Acho que se um dia o Homes cair, acho que aqui vai entrar em pânico. Você é a primeira a te ligar, dizer assim, Rafael, pelo amor de Deus. Não pode, não pode mesmo. Né? Não pode, não, impossível, não tem como. Inclusive, o pessoal aqui tinha uma resistência muito grande no início, mas, gente, foi morrendo assim, de um jeito. Eu nem precisei fazer muito esforço, não vou negar. Eu nem precisei fazer muito esforço. A gente só disse, o fluxo é esse. Usa aí, vai testando. Testa. Agora, uma dificuldade que a gente teve também no início são várias montadoras, né, que a gente tem. E cada montadora, às vezes, tem uma particularidade. Né? Uma não usa, mas a outra usa. Um documento que é para uma, não é para outra. Um documento que oferece no início, um documento que oferece no final. Uma coisa que vai fechar ali ou não. E isso está lá dentro mapeado. E todas as lojas utilizam o mesmo fluxo. Então, Perfeito. Eu não preciso de um fluxo de faturamento para cada loja, para cada montadora. Isso, para mim, é um alívio. E depois, para tirar a estatística, para entender o processo, entender onde está falhando, você está olhando um só, né? Você não fica olhando vários fluxos para saber o que está acontecendo. Né? E você entende, em tal loja demora mais, demora menos, demora pouco. Fora a manutenção, né? Quando você tem vários fluxos que é tudo igual e só muda um detalhe, aí você tem que mudar alguma coisa, você sai mudando um monte, né? E aí isso é um problema. E muitas vezes quem está lá atrás acha que o jeito mais fácil é criar um para cada. E não é. E chega lá na frente e pensa, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Exatamente. Aí corre atrás do prejuízo para juntar tudo de novo. Não, gente, não façam isso. Recomendação. Exatamente. Concordo 100% com você. Exatamente. Catarina, queria te agradecer imensamente o seu tempo. Obrigado aí pelo depoimento, obrigado pelo trabalho. Estamos aqui à sua disposição, como sempre. E obrigado mesmo aí por fazer o Homes funcionar na Indiana. Acho que você é o grande motor disso. Claro que é um trabalho de equipe, tem muitas pessoas, mas
Não é à toa que você é a senhora Holmes, né, que te chamam assim, então deve ter algum motivo. Então, obrigado aí pela parceria, viu? Por nada, gente. Eu que agradeço. A ferramenta é ótima. Vocês são geniais, sério. Suporte, adoro. Meu pessoal já chega assim, bom dia, gente, me ajude. Então, eu que agradeço ao carinho de todos vocês, ao suporte que vocês dão, a atenção que vocês dão para o cliente. Isso é muito importante. Não percam isso de jeito nenhum. Não, essa é a nossa Muito essência. legal. Isso é muito legal, escutar vocês, poder marcar uma reunião e dizer assim, gente, eu não gostei disso, mas eu gostei disso, isso aqui podia estar melhor, isso aqui não tem necessidade. Isso é escutada. Então, de vez em quando a gente chega lá, atualização do Homes, aí atualiza, eu vejo, pô, eu pedi isso, eu fico tão feliz. É tão gostoso, porque a gente sente que vocês escutam a gente, isso é muito importante. E eu acho que essa é a essência da gente continuar evoluindo, é escutar o cliente. Claro que não dá para fazer tudo, a gente sempre fala isso, mas escutou... A gente queria que fizesse tudo, a gente sabe que não dá. Faz sentido, outros clientes também falaram, poxa, vamos colocar aqui, alguma hora a gente vai atacar esse problema, né? E esse é o tempo mais difícil da empresa, é o tempo de você escolher o que passa na frente no desenvolvimento. Porque tem coisas dos clientes, tem coisas que são interesses nossos, de evolução, de coisas que vocês não estão vendo, que a gente já está vendo, então isso tudo fica brigando no dia a dia, e é uma arte ficar colocando essas coisas em ordem, né? Mas aos pouquinhos a gente vai colocando e vai fazendo. Sempre tá na fila, a gente sempre fala, mas é porque tá mesmo, né? Tem coisas na frente, tem outras coisas que estão fazendo, mas a ideia é sempre continuar ouvindo e fazer o que é possível. Uma coisa que eu acho até importante salientar aqui, que é a gente usa muito o aplicativo. Verdade, né? Verdade. Eu assisti algumas horas do cliente, eu não vi muita gente falando disso. A gente usa muito o aplicativo. Você falou no começo, né, que o pessoal esperava uma lote e tudo bem que tem assinatura hoje, né? Mas você falou que o gerente de lá estava na outra filial, né? Hoje ele pode aprovar remotamente, né? Ele aprova de onde ele estiver com o celular na mão. Se ele estiver em São Paulo, no treinamento da montadora, ele só saca o celular assim e vai aprovar. Verdade. E isso pra gente, sensacional. Tô esperando só mais melhorias no app pra gente fazer mais coisa. Tá na fila, tá na fila. A gente só vai ali, ó. O app a gente fez uma pesquisa grande recentemente, a gente já anotou tudo, todas as melhorias. A gente quer parar uma hora e só focar no app, assim, como sendo uma grande melhoria nele. É um ganho que, poxa, eu vou poder dizer que meu vendedor não precisa mais de notebook, ele pode usar o celular para fazer Tá vendo só? Exato, é isso aí. Entendeu? Tá, na verdade, você pode dar um tablet para ele, porque ele já colhe a assinatura presencial que a gente lançou recentemente. Colhe a assinatura presencial, toda essa implantação da assinatura presencial. Então, legal. Já implantei aqui no setor pessoal, mas o pessoal usa pouco a assinatura presencial, mas o próximo passo é a área de vendas, né? Quem vai usar mais. Imagina. Mas, gente, é isso que eu tinha para dizer. App... Faz diferença. Tô de olho nesse app. Eu espero lançar melhorias. A gente também, a gente vai fazer O app, acho que foi a parte que a gente menos mexeu desde que ele foi lançado. A gente lançou e agora a gente já identificou que está na hora de dar um up nele. Então já está na nossa fila, que nem eu falei aqui, para a gente atacar. Tá no backlog, tô sabendo. No backlog, é isso mesmo. Muito bom, excelente, Catarina. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu que agradeço. E obrigado pela parceria aí que você sempre teve com a gente.